Senhor James, há uma situação posta. Há uma situação colocada. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação da lei até que se diga de onde vem o dinheiro, como se a gente não soubesse que vai ser do orçamento, né? Mas, por um outro lado, a categoria está mobilizada e, se uma categoria como enfermeiros faz greve, quem sofre na ponta é quem está doente. Como é que se equilibram essas duas coisas? A primeira coisa importante ser considerada, Eduardo, é que quando a gente pega a Constituição brasileira, existem 3 áreas que são fundamentais para a manutenção de nossa sociedade: educação, saúde e segurança pública, né? Se nós observarmos hoje na Constituição Federal, nós temos 2 medidas provisórias que foram implementadas justamente para que se criasse o piso do magistério e o piso da enfermagem, que está vinculado dentro da área da saúde. Ainda não temos aí da segurança pública. Então, a nossa lei, a Lei 14.434, ela é totalmente constitucional. Lembrando que, como você muito bem colocou, o juiz Barroso, o ministro Barroso, ele suspendeu a nossa lei porque ele não entende de onde viria a fonte de financiamento, mas ele não questionou o mérito da constitucionalidade da lei, né? Nós respeitamos a atitude do ministro Barroso, não concordamos com ela, até porque durante toda a discussão do piso salarial da enfermagem, do PL 2564, que foi instituído pelo senador Fabiano Contarato, lá em 2020, quando começou-se a discutir o valor proposto para o salário dos enfermeiros, seria de R$ 7.000, 70% para os técnicos e 50% para os auxiliares e parteiros. E aí, ao longo desse período, nós discutimos com os senadores, com os deputados, flexibilizamos este valor para um valor de 4.750, justamente pensando na proposta do orçamento de municípios com menor porte, com menor recurso, para que pudesse ser equacionado isso, né? Sabendo que quando você instituir esse piso, você estaria beneficiando mais de 90% da categoria de profissionais de enfermagem. Com a criação da Lei 14.434, o piso passou a valer, e aí nós já tínhamos a notícia de que o setor privado era o principal responsável pelo lobby, tanto que a Confederação Nacional de Saúde foi a que entrou com a ADIM, né, 722, questionando o piso salarial da enfermagem, da qual veio a liminar do ministro Barroso. A categoria entende que, por todas as discussões feitas do impacto orçamentário de 16 bilhões de reais, que foi discutido e aprovado no grupo de trabalho capitaneado pelo deputado Alexandre Padilha, que é totalmente possível que isso seja abarcado pela União, né? E aí haja a devida mobilização para que os recursos sejam repassados ao Estado e também seja repassado aos municípios. Como nós não temos a fonte de recurso, e nós discutimos isso, que não era papel da enfermagem discutir fonte de custeio e produzir aquela fonte de custeio, mas sim do governo federal, dos deputados e dos senadores, através da aprovação de projetos de lei que hoje já tramitam tanto na Câmara quanto no Senado Federal, para que fosse aprovado. Com o aprovar da lei, isso não foi tramitado concomitantemente e logo nós não temos a fonte de custeio. O que é que a categoria hoje faz? A categoria se mobiliza hoje para que os deputados, os senadores e o governo federal consiga aprovar o mais rápido possível a fonte de custeio. E vejam, quando nós falamos da Lei 14.434, está muito bem claro lá na PEC 124 que a lei, para que ela se tornasse constitucional, a despesa não deveria ser passada aos entes públicos, ou seja, municípios, estado e federação, dentro deste orçamento, só para o próximo orçamento, e isso deveria ser aplicado a hospitais filantrópicos e hospitais privados. O setor privado declarou ao longo do último ano, de 2022, que houve um aumento substancial, né, de a ordem de bilhões de reais dos ganhos vinculados ao setor privado. Logo, não há o que se falar em subsídios para o setor privado para pagar o piso salarial da enfermagem, o que equivale a um aumento de apenas 2,5% do PIB do setor privado relacionado ao piso salarial da enfermagem, ou seja, um valor extremamente pequeno. Para os setores públicos, municípios, estado e federação, este recurso ele deveria ser aportado a partir do ano que vem para que pudesse ser, então, contemplado a todos os profissionais de enfermagem. Falando das Santas Casas, o que a gente precisa deixar muito claro para toda a população é que o déficit orçamentário da Santa Casa ele não foi instituído com o piso salarial da enfermagem.
o déficit orçamentário das Santas Casas, de forma geral, de todo o país, já existe, né? A ausência de repasse de recursos de forma adequada para essas Santas Casas é que gerou esse déficit orçamentário. Nós temos uma tabela do SUS que não é corrigida há mais de 20 anos. Faltou vontade política de deputados, de senadores, do governo federal para fazer essa correção? Eu diria para você que sim, porque isso já está sendo apontado em todos os relatórios vinculados à saúde pública, que a tabela do SUS deveria ter sido corrigida. E nesse momento as pessoas querem corrigir a tabela do SUS por causa do piso salarial da enfermagem. E eu digo para você, enquanto profissional de enfermagem, que eu não acho nada injusto que isso seja feito. Corrija-se a tabela do SUS e dê o piso salarial da enfermagem. Coloque uma taxação sobre o jogo de azar e pague o piso salarial da enfermagem, porque jogo de azar já existe todos os dias na nossa sociedade, e nós somos um país onde muitas vezes queremos dar valores diferenciados para situações que não trazem, é claro, nenhuma solução. Eu sei que enquanto sociedade, a sociedade fica preocupada porque as pessoas dizem, olha, vai haver demissão em massa de profissionais de enfermagem, vai haver fechamento de leitos, e agora as pessoas falam que a greve da enfermagem vai prejudicar novamente a saúde pública brasileira. Vejam, tanto o sistema COFEM-COREM quanto o movimento sindical não falam em greve. Nós falamos em mobilização, em paralisação, para mostrar às pessoas a importância que se tem ter um profissional de enfermagem recebendo aquilo que é adequado, ou aquilo que minimamente é adequado. Porque se nós formos observar, isso não equivale nem a 4 salários para um profissional de enfermagem de nível superior. Se nós pegarmos o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje passa de R$46 mil, é muito maior do que o reflexo que nós temos a respeito do piso salarial da enfermagem. Vimos o ministro Barroso falando que quando se fala de despesas maiores que 5 bilhões, deveria se ter todo um questionamento. Mas o piso salarial do Supremo foi aumentado em 18% e passou a ter um déficit para a União de mais de 8 bilhões de reais por ano. E isso pode. Ou seja, para eles, tudo bem. Para a enfermagem, que é um contingente hoje de mais de 1 milhão de profissionais ativos no mercado de trabalho, não pode. Não, então, nós respeitamos a decisão do ministro Barroso, mas não concordamos e dizemos que a categoria vai continuar mobilizada, vai fazer paralisação, garantindo à sociedade que a continuidade da assistência será mantida em todas as unidades de saúde. Eu acho que esse ponto é incontestável, né? Acho que não há defesa para isso, né? No mesmo Supremo que aumenta o seu salário nesse montante, numa canetada, e aí nesse caso não se falou de onde vai vir a fonte e tal, não vai arrumar um jeito de pagar, como tudo tem sido assim também, né? Eu vou repetir o que eu disse aqui. Acho que esse aumento, essa criação do piso salarial da enfermagem foi feita no momento, essa criação desse piso foi feita no momento inadequado. A gente está à beira de uma eleição importante e não há como se discutir. Acho que até os enfermeiros, até a categoria, até o Conselho Regional de Enfermagem, acho que concorda que teve um caráter eleitoreiro essa decisão. Não que ela não seja justa, ela é justa, mas não nesse momento. Como também outras tantas benesses que foram dadas. Foi um saco de bondades que foi aberto, e a gente não pode discutir a necessidade de você dar mais recursos para a população menos assistida, tá tudo certo. Mas que tinha um caráter eleitoreiro, acho que não há sombra de dúvida quanto a isso. Agora, se foi aprovado pela Câmara, se foi aprovado pelo Senado, se o presidente sancionou, né, confirmou, autorizou, eu não sei, sinceramente, eu vejo com estranheza o Supremo. O Supremo tem que julgar a legalidade da decisão. Foi legal? Ela tem amparo legal? Acho que tem. O Congresso aprovou, o presidente sancionou. Agora, não sei se cabe ao Supremo dizer que tem que definir a fonte de onde vai sair esse dinheiro. Nunca se verificou isso, para nada se verificou. Vão ser os enfermeiros agora, com um salário de R$ 4.750, que vão quebrar o sistema que já está quebrado há um tempão. Então, eu como cidadão, tenho dificuldade de entender. Se você me permite, Agostinho, fazer uma consideração sobre o que você falou. Por favor. Entendemos que o momento da pandemia, o momento da eleição contribuíram
para a aprovação da nossa lei 14.434, né? Mas nós entendemos que essa é uma luta que já é de mais de 2 décadas, ou seja, poderiam já ter sido feito isso, como eu te disse, às vezes falta vontade política, falta decisão de querer produzir determinadas decisões no nosso país e que realmente as pessoas utilizam do momento eleitoral. O sistema COFEM-COREM entende que este momento político ele é propício para aquelas pessoas que muitas vezes estiveram em cenários de decisão e não fizeram, de querer utilizar a enfermagem hoje como uma massa de manobra para tentar fazer com que haja aí uma comoção, né, da população e dos profissionais de enfermagem, e é muito claro para nós que é justo, o mérito é válido, não é contestável. Se você pegar as 5 instituições que foram colocadas como amigos curi dentro da ADIM 722, todas elas produziram respostas ao Supremo Tribunal falando da constitucionalidade e da não necessidade do Supremo julgar o mérito de onde viria a fonte de recurso. Como muito bem colocou você, o que cabe ao Supremo era julgar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei. E nós tomamos todo o cuidado durante todo o trâmite de aprovar primeiro uma PEC, garantindo que fosse realmente constado na Constituição Federal que a enfermagem teria um piso salarial, que da onde viriam, né, e como seria tramitado essa lei. Então, não existe de onde questionar a nossa lei. O que existe realmente é a fonte de custeio que tem que ser produzida, isso é fato. A gente concorda também que tem que ser produzido, porque tem muitos municípios que não têm essa possibilidade de arcar, tem santas casas que não têm, mas isso, como já foi dito por mim, por você, pelo Eduardo, não é o piso salarial da enfermagem que vai quebrar o sistema de saúde. Então, a constitucionalidade da lei deveria ser feita pelo Supremo e eles não fizeram. Vou te dar um exemplo. O ministro Aras, né, o subprocurador Aras, ele mandou um relatório de 36 páginas para o Supremo e na sua decisão ele foi muito claro em dizendo que não cabia ao Supremo julgar de onde viria a fonte de recurso, e sim o mérito da lei, que não é inconstitucional em nenhum dos segmentos. Nós estamos conversando com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, o COREM aqui de São Paulo, o senhor James Francisco dos Santos. Bom, para a gente terminar, a situação está posta, havia uma decisão de um ministro que foi ratificada agora pelos outros membros do STF. O que a categoria pretende fazer? Porque se falava que até não estava descartada a possibilidade de uma greve, enfim, de uma paralisação. Quais são os passos que o senhor vislumbra para os próximos dias? Nós não falamos em greve, até porque não tem como se fazer greve contra um poder constituído da nação. O Supremo Tribunal é um dos poderes da nação e não há o que um profissional de enfermagem fazer um movimento sindical, fazer uma mobilização de greve contra o Supremo. Não existe isso, não é legal que se faça isso, né? Nós teremos o julgamento certamente da nossa greve. O que vai ser feito é uma paralisação no dia 21 de setembro, uma paralisação de 24 horas, garantindo a toda a sociedade que continuará sendo assistida dentro dos serviços de saúde, mas a enfermagem irá fazer uma mobilização nacional. O Fórum Nacional de Enfermagem, que é composto por sindicatos, pelo Conselho Federal de Enfermagem e por demais instituições como a ABEM e outras, se mobilizaram para que no dia 21 de setembro façam uma paralisação de 24 horas, apoiada por todas as categorias. A população pode ficar muito tranquila, que todos serão muito bem assistidos, que ninguém vai correr risco de vida em decorrência da paralisação da enfermagem, mas as pessoas passarão a entender qual é a perspectiva quando se fala realmente que nós não teremos saúde sem um profissional de enfermagem. As coisas se tornam muito difíceis. O Eduardo foi muito feliz na colocação inicial dele. Nós não questionamos qualquer outra categoria, cada categoria tem o seu valor, a sua formação. Se o médico tiver que ganhar o seu salário, ele tem que ganhar, a fisioterapeuta, o nutricionista, mas a enfermagem também precisa do seu piso salarial, é mais do que justo. E nós vivemos há bastante tempo sem piso salarial, tendo profissionais de enfermagem que ganham menos do que um salário mínimo, né? Existem locais onde o auxiliar de enfermagem ganha R$900. Se com R$1.000, que é o salário mínimo, R$1.000 e poucos, que é o salário mínimo, já não se consegue pagar as contas, imagina um profissional que cuida de vida, que tem um valor intangível, recebendo menos do que um salário mínimo. É uma situação que nós poderíamos fazer análoga à escravidão.
É uma pena mesmo, né? É uma pena mesmo. Aí é inevitável a gente lembrar o que foi o trabalho dos enfermeiros, não só dos enfermeiros, né? Dos profissionais da saúde como um todo, mas o que foi esse trabalho ao longo dos 2 anos mais críticos da pandemia, heróis nacionais, aplaudidos, e agora tendo que passar por isso. Eu, sinceramente, não consigo entender. Não consigo entender. Acho que as crises na saúde pública passam por uma série de outras coisas que estão sendo empurradas com a barriga. A gente viu agora, essa semana, foi ontem, anteontem, o governo federal cortando recursos para o farmácia popular. Cortando recursos, né? Cortando recursos para aumentar as emendas parlamentares. É isso. E aí diz que ano que vem vai tirar dali, tirar daculá, e conseguem fazer isso. Eles fazem um malabarismo, se quiserem fazem. Agora, nesse caso, parece que não estão querendo fazer esse malabarismo. Nesse caso, parece que não está havendo essa boa vontade toda. Eu não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo entender. Sr. James Francisco dos Santos, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos continuar acompanhando essa história de perto, lógico, porque ela é essencial para todos nós. E vamos voltar a nos falar com certeza. Tá bom? Muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, Agostinho. Obrigado a todos os ouvintes. Estamos à disposição enquanto Conselho Regional de Enfermagem para esclarecer sempre a população. Tá ótimo. James Francisco dos Santos, que é presidente do COREN, o Conselho Regional de Enfermagem, seção São Paulo. Olha, não dá, né? Não dá para querer ser mais realista que o rei, querer ser, nossa, agora vamos usar o critério total, agora não vai ter, vamos usar um limite da lei, teto de gastos, para alguns casos só. Teto de gastos só em alguns casos, em outros liberou geral. Aí realmente não dá para aceitar. 11h25, João, tô vendo você